Marcos Lima, eu li miríades de reportagens que prometiam assim. Veja como ficam as suas contas com a reforma tributária. Não me disseram nada. Eu espero que você agora me diga, por favor. O problema todo é que as coisas acontecem e já hoje com essa super facilidade, mega facilidade da informação, também nesse monte de informação tem também a desinformação, né? Você acaba sendo também, de alguma forma, influenciado se você não ficar muito esperto e prestar muita atenção. Existe realmente. Gente, esse assunto é tão complicado, tão sério, que não se resolve assim de uma hora para outra, né? Esse assunto ele tem se discutido no Congresso Nacional, veja bem, falando há 30 anos mais ou menos, se discute no Congresso Nacional uma reforma tributária. 30 anos, né? De forma assim mais forte, veemente, tem 20 anos que se fala e não sai uma reforma tributária no país. Por quê? São vários interesses, né? Quando você fala interesse, você não fala só de um presidente, de um Senado, de uma Câmara. Você fala também de prefeitos, você fala também de governadores, você fala de grupos econômicos super, mega poderosos. Todo mundo, de alguma forma, tenta se blindar o máximo de pagar mais e buscar pagar menos tributos no Brasil. E aí, por isso que essas coisas vão sendo empurradas, empurradas, empurradas. Mas chega uma hora, e a hora chegou, de que você não tem alternativa, né? Para o lado negativo da coisa. Porque, como o governo gasta muito, ele precisa ter recursos para poder bancar o seu gasto. E em qualquer país do mundo, a única fonte de renda, e isso é uma questão básica de educação financeira, de educação até mesmo de cidadania, que o povo brasileiro não tem e precisa ter. O governo não gera dinheiro, o governo não planta dinheiro. Toda a riqueza de um governo advém dos tributos que a população paga. Então, quem sustenta toda a estrutura de governo, seja ela estadual, seja municipal, seja federal, é o povo brasileiro, são as empresas e é o trabalhador comum e o trabalhador não comum e aquele que não é trabalhador, porque todos somos tungados de alguma forma em tributo, ou seja, comprando um quilo de arroz, ou seja, comprando um carro que custe 2 milhões de reais. Todos pagam impostos. Esses impostos, então, o governo usa, os governos usam nos três entes federativos, federal, municipal e estadual, para poder bancar os custos. E aí as despesas sobem, porque no país subdesenvolvido como o nosso, atrasado politicamente, atrasado educacionalmente, atrasado tributariamente, você tem custos elevados que precisam ser cobertos. Né? Você não tem retorno nenhum do governo, você não tem uma boa educação, você não tem uma boa escola, você não tem um bom hospital, um bom sistema de transporte, você não tem segurança que te dê tranquilidade para sair à noite, mas, em compensação, o custo é gigantesco para você manter as máquinas e manter os super benefícios que algumas categorias têm e outras não. Por isso que essa reforma está chegando agora, porque o dinheiro está escasso para poder bancar toda a estrutura que os governos têm. Então, foi aprovado agora, primeiramente foi aprovado na Câmara, foi para o Senado mudou e voltou para a Câmara uma reforma tributária que está em discussão desde 2019, essa que está sendo aprovada, não em si uma reforma tributária, como disse no começo. E o que pode impactar na nossa vida? Vai impactar de forma assim muito concreta a partir de 2026, 2027, né? Porque a hora que ela for promulgada, que deve ser em dezembro, espera-se que seja em dezembro ainda deste ano, é um esforço grande de todos aqueles que estão envolvidos nisso, sejam os parlamentares também, como seja o governo, que ela sendo promulgada agora em dezembro, quem promulga é o próprio Congresso Nacional, né? Não precisa de sanção presidencial, ela entra, então, de fato, em vigor, de forma assim paulatina, a partir de 2026, 2027, e ela tem até 2032 para entrar plenamente em vigor, onde você vai ter a concentração de muitos impostos, pelo menos 5, vão ser criados um IVA, que é um IVA duplo, por exemplo, de consumo que vai beneficiar o governo federal, onde tem IPI, PIS e CONFINS, e também de
consumo que vai beneficiar o governo estadual e prefeituras, como tem o ICMS e o ISS. Você concentra isso. Tem boas coisas nessa reforma e tem coisas que não são boas. Tem boas coisas, por exemplo, a tendência forte que há hoje ainda nesse projeto que voltou para a Câmara Federal, de que você isente de tributação, por exemplo, se discute isso de forma, esperamos seja aprovada, a cesta básica. Agora, a questão é a seguinte, gente, é muito complicado você mexer em tributação em cesta básica. Por quê? Porque o pobre, não é o pobre só que come arroz, feijão, que compra ovo, óleo, essas coisas. Todos compram, seja a classe média mais simples, a mais abastada. Então, quando você isenta de carga tributária uma cesta básica que tem arroz, feijão, você está automaticamente isentando também aquele que pode pagar. E tem outra coisa com isso, para resolver essa questão, o governo está criando um cash, a proposta propõe um cashback para aqueles que são assalariados, que ganham salário mínimo, até 2 salários mínimos, por exemplo, de ter um retorno à tributação que incide sobre a cesta básica, tem um pouco de lógica. A questão é como é que você vai operacionalizar isso. Então, tem muita discussão acontecendo agora. Do que está posto é que você vai ter redução, sim, em medicamentos, redução, sim, em transporte coletivo, seja ele de ordem urbana, no seu próprio município, seja intermunicipal, seja interestadual. Você vai ter, sim, redução em alguns equipamentos de tratamento médico, você vai ter redução em educação, redução em plano de saúde, redução em hospitais. Isso tudo está no bojo da proposta para que ela seja implementada, só que não é de imediato, não promulgou hoje, começa a valer amanhã. Existe um espaço. E qual é o grande problema que estão discutindo hoje dentro do Congresso por algumas alas? Que nós temos eleição municipal o ano que vem, e aí a gente começa, como é que você faz? Eleição, novos prefeitos assumindo no ano seguinte, e aí, nesse meio tempo, tem uma lei aprovada, uma reforma tributária aprovada no Congresso, que vai mexer com as estruturas dos que estão saindo e dos que estão chegando, né? Então, e depois nós temos eleição presidencial, né? Então, veja como é que é um pouco complexo, mas isso não pode deixar de se pensar em fazer. E o que se busca sempre, lamentavelmente, no Brasil, quem tem força consegue ganhar algumas batalhas, ou ouso dizer, muitas batalhas. Nesse caso específico, aqueles que são organizados, megacorporações, mega instituições, megas categorias que nós temos no Brasil, se articulam, vão no Congresso, perturbam os congressistas e conseguem algum tipo de benefício. Mas a pessoa comum, que é a maioria esmagadora, vamos dizer que 80%, 85% são pessoas comuns que pagam seus impostos de forma obrigatória, porque não tem como fugir, esses vão pagar a conta e ter algum tipo de benefício, né? E o ICMS, gente, e o ISS, isso é um problema que ainda se tem como preocupação, porque não se sabe, de fato, se ele vai ser mantido dentro do que deseja o Ministério da Fazenda em 27,5%, ou se ele vai ser maior. Existe uma tendência majoritária das pessoas que discutem profundamente esse assunto, dizendo que vai aumentar, né? Pagaremos mais caro hoje no ICMS e no ISS nos estados e nos municípios. Aí, se observar se isso de fato vai se tornar uma realidade. Evidentemente, por se tratar de ano de eleição, por termos na frente duas grandes eleições, não só a de prefeito, como também teremos na sequência a de presidente, se a população se sentir aviltada, cobrada, extorquida em mais tributação e mais impostos e nada muda, só para manter uma estrutura estatal gigantesca, com baixíssimo benefício para a população, vai existir uma grita, mas há um consenso no meio de tributaristas de que o aumento da carga tributária parece ser inevitável. Esperemos agora, então, que os novos congressistas, não os novos, mas voltando agora para a Câmara Federal, que os deputados que lá estão agora possam rever alguns pontos que foram colocados, alguns benefícios, algumas categorias que foram inseridos pelo Senado Federal como beneficiários, e também se pense em ajudar aquele microempresário, aquele dono de um restaurante, dono de um bar, aquele dono de uma lojinha que vende bolo, que vende salgadinho, esse que é um microempresário, que tem 1, 2 funcionários, que é a maioria esmagadora, que gera muito emprego,
70% da nossa economia gira em função desses pequenos negócios, que têm até 10 funcionários. Esses vão ser, parece, nesse momento, penalizados com aumento de carga tributária. Esperamos que não, esperamos que haja um bom consenso nas normatizações do que se propõe a reforma, porque ela sendo promulgada, depois, então, ela vai sendo regulamentada. Por isso que esse prazo elástico não acontece de imediato, porque ela é o norte, ela é o centro, e a partir dela deriva as leis que vão torná-la factíveis, executáveis pelos entes federativos, como disse no começo. Então, há de se falar disso durante um bom tempo, precisamos estar atentos, e, como outras categorias, tantos, aqueles que fazem parte de algum, a hora de continuar perturbando os congressistas é essa, porque depois não há de se chorar, porque passou e o leite já foi derramado. Por hoje é isso. Se você tiver dúvidas, mande para nós aqui no nosso programa, que a gente vai tentar resolver. Se não, nós vamos buscar alternativas com quem de fato é doutor no tema, que são os advogados, os contadores, os tributaristas, e nós não vamos deixar você sem entender. Mas, por hora, o que está andando é isso, coisas boas, coisas que nos deixam preocupados, coisas que nos deixam tristes, mas nem todos ganham no consenso. Democracia é o consenso da maioria. Todos temos que abrir mão para que o país siga adiante em paz, juntos, porque nós queremos o bem das gerações futuras. Quando tivemos a percepção, tivemos a perspectiva e a percepção de que a nossa função é legar aos nossos filhos e netos um país melhor, nós não nos importaremos tanto com o que está sendo, com o que estamos perdendo hoje, vamos dizer assim, né? Temos que contribuir, temos que ajudar, mas não podemos nos silenciar com as injustiças, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas tributárias e econômicas. Vamos juntos, se Deus quiser, Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.